Chesterton, Lewis e Tolkien foram os maiores oponentes das ideias de Nietzsche, Bernard Shaw, H.G. Wells e todos os autores que declararam a guerra silenciosa para manipular a imagem, distorcer conceitos, criticar o cristianismo e desordenar o imaginário ocidental. Essa guerra cultural começou há mais de 100 anos e está muito longe de acabar. As tentativas de corromper a linguagem estão cada vez mais ofensivas. A cultura que forma a imaginação de nossos amigos e familiares está contaminada. Gerações inteiras têm sido bombardeadas por ideologias e práticas revolucionárias, seja dentro da escola, do trabalho ou nas horas de lazer. Para contar as origens dessa guerra silenciosa, a Brasil Paralelo reuniu uma tropa de pesquisadores, roteiristas e especialistas e foi para o campo de batalha munida do desejo de produzir o primeiro documentário brasileiro sobre 3 grandes heróis que são a resistência na guerra cultural. O resultado é o mais novo original BP, Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien, que estreia dia 25 de agosto com exclusividade na Brasil Paralelo. Um documentário imperdível dividido em 3 capítulos e narrado por esta voz que vos fala. Mais de 30 entrevistados se aprofundando na vida e na obra desses autores e suas grandes histórias que venceram as batalhas contra o tempo. Clique no link, cadastre-se para o evento de lançamento e receba todas as informações de Guerra do Imaginário. Seu e-mail é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos e também para que você receba as instruções sobre como assistir ao novo original BP. E lembre-se, um mago nunca chega atrasado, ele chega exatamente na hora em que o evento começa. Muito obrigado e até breve. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a vida de J.R.R. Tolkien. Então, quando nós estamos falando sobre a visão simbólica do Tolkien, como ele construiu o imaginário do Senhor dos Anéis, da Terra-média, do universo estendido, né? Eu acho que uma ótima maneira de começar é realmente sabendo a vida do Tolkien, como foi que ele viveu e que influências ele teve para poder montar esse imaginário, né? Então, Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, ele nasceu em Bloemfontein, na África do Sul. Bloemfontein era parte do estado de Orange, que era um desses estados da África do Sul, mas ele nasceu na época já da colonização britânica, né? Porque antes essas partes da África do Sul estavam na mão dos afrikaners, né? E aí o pai dele era administrador de banco que foi mandado para essa parte do Império Britânico para ir lá administrar. A família dele foi junto e ele nasce em Bloemfontein. Só que ele não ficou tanto tempo na África do Sul. Quando ele era criança ainda bem novo, o pai dele faleceu. O pai dele pegou uma doença lá na África do Sul e faleceu. E a mãe dele, a Mabel Tolkien, teve que criar os 2 filhos sozinha, né? Então ela volta para Birmingham, ali a família dela da região de Birmingham, para criar os filhos. Só que aí o que acontece? A história é bem duro para ela, porque ela tem que criar os 2 filhos sozinha, ela recebe uma certa ajuda da família, e aí ela se converte ao catolicismo. Quando ela se converte ao catolicismo, ela para de receber a ajuda da família. Então a Mabel, na verdade, ela fica sozinha com os 2 filhos sem a ajuda da família. Muito difícil, no primeiro momento ela vai para uma região mais afastada de Birmingham, fica mais no campo mesmo. Então, tanto que esse período da infância do Tolkien é o que ele lembra com maior afeto, né? Ele brincava perto do moinho, ele tinha mais contato com a natureza, ele é picado por uma aranha, que é uma história que acaba impactando o imaginário dele, né? Depois tem a figura lá, as aranhas lá que pairam na história. Ele tem bastante contato, de fato. Ele tem o primeiro contato com a fé católica e o primeiro contato com a natureza. E a mãe, ela faz homeschooling com os filhos, né? Ela educa eles em casa.
e ensina para eles latim. Então, muito cedo, Tolkien começou a aprender latim. Ele já tinha contato com uma cultura mais clássica, tinha noções de história já muito cedo. Língua latina, gramática e inglês também, muita forte a formação no inglês. E essa formação mais clássica, a mãe se empenhava demais para fazer isso. Então, ela trabalhava, dava essa formação para os filhos. Depois, o Tolkien ele se muda para mais perto, para dentro da cidade, né? E aí isso cria um problema para ele, porque ele fica muito triste com essa vida mais urbana. Birmingham era bem aquela cidade assim, final bem aquela cidade que sofreu com a decadência, uma certa decadência urbana que veio com a Revolução Industrial. Isso pesa para ele, aquela chaminés, aquela coisa toda, né? Então aquilo, de fato, impacta ele de uma maneira. Ele tem o choque de sair de uma região mais do campo, mais ligada à natureza e depois para esse meio, assim, com chaminés e tal. E aí o Tolkien, em meio a essas transições, né? Isso aqui, normalmente, ele é muito pequeno, né? O que acontece? A mãe dele tem diabetes e ela basicamente morre trabalhando também. Morre trabalhando, se esforçando pelos filhos, sem ajuda. E ele considerava a mãe dele uma mártir, porque ele entende que grande parte da mãe dele morreu por ser católica, por dar testemunho da fé católica e falecer trabalhando sem receber ajuda, sendo renegada pela família, pelos dois lados da família, tanto o lado da família do pai como o dela mesmo, né? Por conta da fé católica. O Tolkien é um nome alemão, né? Na verdade vem de uma região da Prússia, uma certa parte da Prússia mais oriental, e daí depois esses Tolkien imigram para a Inglaterra, né? Alguns continuaram alemães, outros se tornaram ingleses, né? Ou foram adotando a cidadania inglesa e tal. Tem uma família de imigração germânica, uma imigração relativamente recente. Eu acho que ela aconteceu uns 180, 190 anos antes da vida do Tolkien, né? E aí o Tolkien nasce no final do século XIX, bem no finalzinho do século XIX. E aí o Tolkien, depois que a mãe dele falece, ele vai ser criado por um padre, o padre que era muito amigo da mãe dele, que é o padre Francis Xavier Morgan, né? O padre Morgan, ele é... O Tolkien descreve ele de uma maneira muito engraçada, né? Ele chama o padre Morgan, ele fala que ele é um galês hispânico reacionário, né? Tory, assim, é o termo que ele usa, né? Então é uma espécie de... uma figura bem engraçada, assim. Galês é da região de Gales, ali, da Grã-Bretanha, né? Eu ia falar Inglaterra, mas já ia falar errado. O país de Gales tem uma tradição meio própria, assim. E aí o padre Morgan, ele é dos oratorianos, e o Tolkien se muda para a casa do oratório. Interessante porque o Tolkien se muda exatamente para a mesma casa em que faleceu o cardeal Newman. O cardeal Newman, que é essa figura tão importante do meio intelectual britânico, cultural, ele falece no oratório de Birmingham, exatamente onde o Tolkien chegou a habitar, pouco tempo depois. Então, o Tolkien, até muito bonito isso, porque também os descendentes do Tolkien esculpiram a estátua do cardeal Newman ali na região. Então, é bem legal. A relação do Tolkien e cardeal Newman é um tema, às vezes, pouco explorado, mas que não deixa de ser fascinante. Assim, ele realmente teve contato, e esse movimento de Oxford, esse revival católico que o cardeal Newman trouxe culturalmente, tanto no sentido de movimento de educação clássica que o cardeal Newman ajudou a fomentar, como no sentido de aproximar a cultura anglicana, a cultura tradicional britânica do catolicismo, ambos o Tolkien foi influenciado por isso, né? Assim, pelo espírito oratoriano. E o padre Morgan, ele era muito da linha da educação clássica, então a mãe dele já tinha começado essa linha de dar uma educação mais clássica para ele, o padre Morgan continua. E o Tolkien é muito engraçado, ele fala que o padre Morgan livrou ele das trevas liberais, assim, né? O que ele quer dizer com isso? Basicamente assim, tem um conceito na Inglaterra que é chamado de Whig History. Whig é peruca, é o nome do Partido Liberal Britânico. E Whig History, normalmente, o Partido Liberal Britânico ele surge muito de influência do John Locke e o primeiro conde de Shaftesbury, né?
Depois, o terceiro Conde de Shaftesbury meio que se rebela contra o partido. Ele foi tutorado pelo John Locke. Mas o primeiro Conde de Shaftesbury foi o promotor, o financiador desse negócio. E John Locke foi um dos mentores da coisa. E o Whig History é o progressismo, é a ideia de que, inspirado em grande parte no Bacon, né, de que cada época da história é superior à época anterior. Toda passagem da época acarreta uma época superior, acarreta uma época melhor do que a anterior. Isso é um preconceito com o passado, normalmente o passado atrasado, o cristianismo às vezes também colocado como uma coisa retrógrada e tal. E o Padre Morgan, ele tira o Tolkien dessa visão. Ele fala assim, a Mabel já não era muito dessa visão, mas o Tolkien tinha ainda, por influências externas, muito desse preconceito Whig, assim, e o Padre Morgan exclui ele. Na Inglaterra tem uma longa tradição de torismo, assim, de tradicionalismo britânico que ataca essa coisa mais Whig, né? Embora o Whig normalmente tenha sido o establishment inglês, tenha ido para uma linha mais Whig. Notoriamente, Samuel Johnson, que é um crítico literário, que, aliás, eu não consigo recomendar A Vida do Boswell, do Samuel Johnson, que é um grande livro, muito pouco lido. Samuel Johnson até é famoso, que ele disse que o primeiro Whig foi o demônio, né? Então ele fala do espírito de revolta e tal, e de romper para criar um reino novo. Então tem um pouco essa tradição, Tolkien ele é um pouco inserido nisso, sem dúvida, especialmente por um viés católico. Fora isso, ele tem essa influência do cardeal Newman via o oratório. E aí ele continua os estudos clássicos. Ele muito cedo, a gente está falando aqui da adolescência dele, o Tolkien já tinha estudos em grego, ele já estava estudando as línguas antigas, ao longo da vida o Tolkien estudou islandês, finlandês, gótico, uma série de coisas desse perfil. Ele estudou hebraico, um monte de coisa. Ele conhecia dezenas de línguas, na verdade, o Tolkien. Adolescente, ele já lidava muito bem com o latim e o grego, muito bem, excepcionalmente bem, já tinha ótimas noções das origens do idioma inglês, né? Então a árvore dos idiomas germânicos ele dominava de uma maneira excepcional. E aí o padre Morgan, claro, incentivou esses estudos, e o Tolkien foi se preparando para entrar numa faculdade de alto nível. Ele tinha que ser bolsista, ele tinha que conseguir desempenhos muito bons. A mãe do Tolkien deixou uma herança para os filhos serem criados pelo padre, só que o padre Morgan completou do dinheiro dele, porque realmente não havia dinheiro suficiente do que a mãe tinha para poder educar os dois, né? De qualquer maneira, eles tinham conseguido uma bolsa, né? Aqui, essa daqui é uma fonte importante para isso, que são as cartas, né, compiladas. Aqui foi editado pelo Humphrey Carpenter, que é o biógrafo do Tolkien. O Carpenter, ele tem problemas na biografia dele, tá? Mas ele é a biografia para a pessoa começar. Quero começar com um biógrafo, o Carpenter. E aqui, o Christopher Tolkien, que é filho do Tolkien, compilou as cartas. E aqui tem uma edição expandida, tem várias coisas. Isso aqui é uma das melhores fontes para estudar a vida do Tolkien. Eu acho que eu li a biografia do Tolkien, do Carpenter, sem dúvida, e li a do Joseph Pearce, que é outra muito boa. As melhores fontes, claro, as biografias são um começo bacana, mas as melhores fontes para começar a estudar o Tolkien, não para começar, as biografias são boas para começar, mas as melhores fontes para você aprofundar na sequência dos fatos é a cronologia. A cronologia do Tolkien é muito, muito boa mesmo. E essas cartas aqui, que são compiladas. Então, porque aí você tem uma visão um pouco mais profunda, assim, de quem foi a pessoa. Os documentos históricos, os documentos primários ficam mais claros, assim. A cronologia é um negócio imenso, assim, né? Fizeram essa cronologia, tem, tipo, compilado de todos os documentos e tal, e daí fizeram a compilação. E aí, na cronologia, você vê coisas que você não vê em lugar nenhum, nas cartas você vê coisas que você não vê em lugar nenhum. Os biógrafos não necessariamente passam essas informações, né? Por exemplo, uma coisa que tem nas cronologias, na cronologia que é fantástica, é o fato do Tolkien ser influenciado pelo Chesterton. Se você pegar só as cartas, você vai ler o Tolkien falando do Chesterton, tem só 2 comentários e eles são críticos, então parece que o Tolkien não gostava do Chesterton. Mas, na verdade, quando você olha a cronologia, você vê que o Tolkien jovem,
ele leu ortodoxia, ele foi extremamente influenciado pela ética da Terra dos Elfos. Ele apresentou na escola, tipo, o trabalho todo orgulhoso, ele apresentou hereges e ortodoxia do Chesterton na escola, orgulhosíssimo da apologética. A crítica que o Tolkien faz ao Chesterton é sobre a balada do cavalo branco, mas aí o contexto é o seguinte, que ele passou para Priscila, filha dele, a balada do cavalo branco, e daí ela ficou com algumas dúvidas sobre a Idade Média, e daí ele se irritou, porque o texto não era historicamente fiel à Idade Média, mas também nunca se propôs a ser. Mesmo assim, o fato dele passar para Priscila isso, né, já mostra o quanto ele era afeito ao estudo do Chesterton. Em um outro momento, sobre Contos de Fada, a gente vai falar sobre isso, ele levemente, não é que ele critica, mas ele fala que é insuficiente o conceito de Morifoc do Chesterton, Coffee Room, ao contrário, do Chesterton, que isso é insuficiente para análise dos mitos. Mas também isso não é exatamente uma crítica, tanto quanto uma reflexão em cima dele. Mas quando você lê a cronologia, fica mais claro. Inclusive, Tolkien provavelmente foi ver o Chesterton quando o Chesterton esteve em Oxford. Tem vídeo do Chesterton, se vocês quiserem ver. Não é o vídeo do Chesterton em Oxford, mas vocês podem ver mais ou menos como que seria o Chesterton e como ele era tratado, uma figura meio celebridade na época. Eu Tolkien certamente muito fã dele. O Cardeal Newman também, às vezes, isso não é muito explícito, mas com certeza foi uma fortíssima influência no Tolkien, no imaginário dele, né? E o Tolkien, então ele passa para essa casa do padre Morgan, continua a formação dele, e aí ele tem contato com a Edith Bratt, né? Edith Bratt, ela é uma órfã como ele, e ele se apaixona por ela. Aí ele começa a ir um pouco mal nas provas por causa disso. Daí o padre Morgan fala para ele, olha, você não vai... O padre Morgan se irrita com duas coisas. Uma que ela é protestante, e depois de toda essa confusão também, porque com a família dele e tal, ele acha isso uma coisa ruim. E a outra coisa que ela é mais velha, e a terceira coisa é que ele está indo mal nas provas e ele precisava passar numa faculdade de alto nível, conseguir uma bolsa, porque o futuro dele depende disso. Então o padre Morgan, ele acha isso terrível, né? E aí ele proíbe, não terrível, mas ele vê isso como uma coisa que ele não tem maturidade para isso. E ele proíbe ele de sair com Edith até que ele tenha 21 anos. Então ele espera esse tempo. E o Tolkien consegue entrar em Oxford para estudar. Ele vai estudar em Oxford. Ele consegue se formar antes de ir para a guerra, porque está estourando a Primeira Guerra Mundial nesse período. E aí ele atrasa o draft dele, ele atrasa o chamado dele para a guerra, para conseguir se formar, porque se ele não se formar vai ser ruim, evidentemente, não vai ser uma coisa boa. Então ele se forma para depois ir para a guerra. E aí quando ele vai, ele passou esses anos sem falar, ele obedece o padre, ele fica sem falar com Edith esses anos, né? E aí quando ele vai falar com ela tá noiva de outro cara, né? E daí aquele drama e tal. Mas aí ele conversa com ela e consegue dissuadi-la de casar com esse outro cara e casar com ele. A exigência dele é que ela se convertesse para a fé católica, o que ela, sob protestos, faz, né? E aí é muito engraçado, porque até o cara que foi na disputa, assim, o cara também ficou meio assim, né? E daí ele fala assim, pô, mas ela perguntou que isso foi um sinal de amor verdadeiro muito grande, né? Porque ele meio que falou assim, caramba, ela vai casar com um cara católico, na época o anticatolicismo é muito forte. Ele não tem onde cair morto, o cara é pobre, órfão, tipo assim, não tem grandes perspectivas. Faz inglês, né? Ele entrou em Oxford estudando clássicos, depois ele muda para o inglês. O cara faz inglês e o cara, assim, o cara realmente não tem, assim, não é um cara que ela deveria se casar com ele. Mas, no final das contas, ela casa, e eu tô visto como uma forma de amor, realmente, que ela casou com um cara o modo como ele fala é assim, ela casou comigo, a única perspectiva que eu tinha era morrer na Primeira Guerra Mundial. Essa era a minha grande questão. E aí ele vai para a Primeira Guerra Mundial, ele luta na Primeira Guerra Mundial, inclusive chega a estar na mesma batalha que o Hitler, do lado oposto, né, do Hitler. Ele luta lá nas trincheiras, ele lida com a questão de trabalho burocrático também no exército,
E aí ele pega uma doença também, né? Ele pega o que eles chamam de trench fever, né? É uma infecção que você pega, se eu não me engano, por uma picada de inseto que a pessoa pega isso daí. E daí com essa trench fever ele é tirado do combate, então ele vai pro home front, né? Ele vai para fazer serviço de patrulhamento na Inglaterra. E que, assim, francamente, pelo menos na Primeira Guerra não tinha tanto perigo de ser invadida, certo? Teve alguns ataques assim, mas não foi um negócio, não era um negócio assim muito perigoso. E ele vai focando na carreira dele de professor, né? Ele se torna professor na Universidade de Leeds, muito jovem, um dos mais jovens da faculdade, e depois em Oxford. E em Oxford ele sai de um college para outro, né? Ele vai para outro muito prestigioso no final. Tem vários colleges dentro de Oxford, né? E o primeiro trabalho do Tolkien foi no dicionário de Oxford, inclusive. Mas aí ele começa a empreender os primeiros grandes trabalhos dele, que são as traduções do autor anônimo de Orfeu, Pérola e Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, que estão entre os melhores trabalhos medievais britânicos. O Sir Gawain é uma história fascinante sobre um cavaleiro ele trata do tema da castidade. O cavaleiro enfrentar tanto a questão de coragem, o sacramento da confissão, ele ser desafiado na castidade e o confronto do amor cortês e do espírito cristão. É realmente fascinante Sir Gawain, o Cavaleiro Verde. Daria uma aula só dele, assim, porque é um conto incrível. E aí o Tolkien também, nesse período, vai fazer o estudo do Beowulf, né, que é um dos principais textos medievais. E ele se torna... Tanto o Tolkien fez a edição definitiva do Sir Gawain, Cavaleiro Verde, como ele fez também o estudo que revolucionou, mudou completamente os estudos do Beowulf. Beowulf, que é esse texto meio nórdico, inglês, medieval, que trata dessa jornada do herói, em que ele vai enfrentar esses trolls e salvar o pessoal e tal. Ele encontra a mãe do troll, é bem interessante a história. E a jornada do Beowulf fica como paradigma mitológico do imaginário mítico inglês, né? E o Tolkien, ele sem dúvida, ele vê no Beowulf uma união do espírito pagão e cristão, ou seja, a conversão do espírito pagão para o catolicismo. Do mesmo modo, ele vê também, de certo modo... É que são períodos muito diferentes, claro, né? O Beowulf está no comecinho da Idade Média e o Sir Gawain no final, né? De qualquer modo, o Sir Gawain, o Tolkien vê nele um representante de tradições muito interessantes. Na história do Sir Gawain, o Sir Gawain corta a cabeça de um Cavaleiro Verde, né? O Cavaleiro Verde bota a cabeça de volta e fala, daqui a um ano é minha vez, que é um desafio que eles têm. E esse Cavaleiro Verde tem um certo símbolo do paganismo. Por trás tem uma bruxa, então tem toda uma simbologia também do confronto entre espírito cristão e paganismo no Sir Gawain. E o Tolkien, então, ele se consagra já nesse comecinho de carreira como um dos grandes medievalistas do mundo, porque ele é um dos principais medievalistas das principais universidades de Oxford, que é uma das principais universidades britânicas, na época com um prestígio comparativo maior do que hoje, inclusive, na comparação, né? E aí o Tolkien, claro, ele se torna uma referência em estudos medievais. Ele domina as línguas medievais de uma maneira incrível e tal. Ele já, adolescente, tinha começado o projeto de criar línguas próprias. E aí ele se coloca a ideia de criar um imaginário para a Inglaterra, um mito fundador da Inglaterra, e começa a trabalhar na queda de Gondolin. Na Primeira Guerra Mundial ele já escreveu alguns drafts de alguns escritos, algumas coisas, mas ele quer criar um poema épico de origem mitológica, de mito fundador da Inglaterra. Porque ele vê que a Itália, o Império Romano tem um mito fundador, a Grécia tem um mito fundador, mas a Inglaterra tem uma certa crise de identidade, ela não sabe direito quem ela é. E a figura de um mito fundador épico para a Inglaterra seria fundamental. Claro que o estudo que ele faz do Beowulf, o estudo que ele faz do Sir Gawain, preparam isso na cabeça dele, e daí, portanto, esse trabalho que ele faz da queda de Gondolin. Isso, claro, vai ser uma das origens do que vai ser, do que será ainda o imaginário do Senhor dos Anéis, né?
Ele vai trabalhar também em alguns contos que depois vão ser chamados, né, The Book of Lost Tales, né, dos contos perdidos. Isso ele vai também, no mesmo período, ele vai começar a desenvolver isso. As primeiras ideias do que no futuro virá a ser o Silmarillion, que é o que fundamenta, em grande parte, esse imaginário aqui da Terra-média, também começa nesse período a ser imaginado. Ainda não é necessariamente escrito, mas é imaginado, certo? É claro, a Queda de Gondolin já dá algumas das pinceladas para isso. Depois ele vai unificar esse imaginário mais para frente. E aí o Tolkien está lá, lá em Oxford. Ele faz amizade com um professor mais jovem que ele e mais afeito aos estudos renascentistas, que é o Clive Staples Lewis, que vai ser uma amizade marcante para a vida dele. O C.S. Lewis era professor lá também. E aí o C.S. Lewis era uma figura engraçada. Ele era mais jovem, ele usava umas calças largas assim e tal. E aí ele encontra o Tolkien e aí ele fala assim, cara, o Tolkien já tinha uma fama meio... Pô, o Tolkien é um cara meio reacionário, o cara professor de medieval, tá? Um pouco ranzinza. Ele tem um jeito que alterna meio ser muito cômico, engraçado, muito afetuoso e um pouco ranzinza. Esse é bem o jeito dele, assim. Ele é um cara muito virtuoso, o Tolkien. Por exemplo, ele acordava cedo, botava os meninos na bicicleta dele, saía andando de bicicleta para assistir missa com os meninos cedo, tal. Botava o pessoal para confessar os pecados, voltava. Então ele era o Tolkien era particularmente... Ele gastava, nossa senhora, saía do caminho dele para atender aluno, se esforçava tremendamente para atender os alunos e tal. Então ele era um cara muito... tratava maravilhosamente bem a esposa dele, apesar de algumas brigas que tinham normalíssimas. Ele realmente tratava muito bem a esposa. Então, assim, era um marido excepcional, um católico exemplar. Mas aí pegou essa fama de reacionário e tal. Ser católico, tem vários elementos ali que geravam preconceito com o Tolkien. E aí o C.S. Lewis foi lá conversar com ele, meio que já conversando com o C.S. Lewis era ateu, e fã do Shakespeare, ateu, e assim, meio fora do negócio dele. E aí ele vai conversar com o Tolkien, meio que assim, de uma maneira... E a primeira impressão do C.S. Lewis é terrível, certo? Ele vê o Tolkien como um cara e falou, cara, eu não vou confiar em filólogo, não sei o quê. Então assim, o Tolkien ele passa uma impressão meio... Mas aquilo atrai o C.S. Lewis, porque ele começa a ver no Tolkien, o Tolkien começa a detonar Shakespeare, começa a falar dos problemas da Renascença, do problema da magia, do problema do mundo moderno, como que a ciência moderna às vezes tem um elemento meio mágico das pessoas querendo dominar a realidade ao invés de abraçá-la, amá-la, né? E aquilo, o Lewis, a primeira vez que ele ouviu aquilo, ele fica assim meio, cara, esse cara veio de qual planeta, assim, né? E aí, com o tempo, o Lewis começa a se sentir muito atraído por essa história, e particularmente a filosofia do mito do Tolkien. Claro, nós temos uma aula só sobre o Árvore e Folha, que entra na mitopoesis, né, na criação de mitos do Tolkien detalhadamente, mas aqui Tolkien tem esse conceito da subcriação, de que nós criamos a partir da criação, e que todas as histórias funcionam com base num paradigma de queda, catástrofe e eucatástrofe, a descida até o ponto mais baixo, para depois você ter uma reversão desse ponto mais baixo. Que esse é um paradigma, um arquétipo, que antecede a criação das histórias, e que você só consegue criar em cima do mundo real. Você cria a expressão do mundo real. Que o materialismo ele é como uma prisão. Você enxergar tudo como matéria é você não enxergar para além coisas transcendentes, valores perenes, é você se prender numa prisão, e que não é. Quando você cria histórias, você sonha, você sai na fantasia, no mundo de fairy, que é o mundo de coerência interna, você sai dessa prisão do materialismo, você consegue vislumbrar fora dela, como o prisioneiro sonhando sobre o mundo fora da prisão, né? Então você quebra com o materialismo. Isso aqui não é uma conotação gnóstica de fugir da matéria, pelo contrário, aqui na verdade é uma conotação extremamente realista de entender os universais, sair da caverna platônica. E aí o Tolkien, ele com essa reflexão, o Lewis começa a ter a visão de mundo dele meio quebrada, e aí o Lewis pega para ler O Homem Eterno do Chesterton. O Homem Eterno do Chesterton, ele conta novamente a história do homem sob o viés distinto, que é sob o viés do Cristo, ao invés do viés
evolucionário antropológico necessariamente. Ele não necessariamente nega tudo do viés evolucionário antropológico, mas ele coloca categorias perenes na natureza humana. Então ele quebra também essa visão do Lewis. E o Lewis começa a passar por um processo de conversão. O Lewis se converte ao cristianismo por conta do Chesterton, do livro do Chesterton e do Tolkien, né? As conversas com o Tolkien. Fica até tarde, o Tolkien fica até tarde com ele conversando, acende o cachimbo dele, que nem ele está aqui, e vai até altas horas conversando com o Lewis, e o Lewis questionando tudo, com aquela... o Lewis chegou, claro, no começo dessas conversas com aquela atitude assim não, eu sei do que eu estou falando e tal, e com o tempo ele foi caindo a ficha, até o ponto que o Lewis realmente se converte ao cristianismo. Ele se converte ao cristianismo anglicano, embora ele fosse bastante próximo do catolicismo. Até uma vez gravei um vídeo sobre Lewis e a Igreja Católica, que mostra... Tem todos os estudos sobre isso e tal, é bem complexa a relação do Lewis com a Igreja Católica. Ele era bem anglicano. Ele não se dizia anglicano de alta igreja, mas ele era visivelmente um anglicano com aquele espírito dos movimentos de Oxford, assim, em muitos aspectos. De qualquer modo, o Lewis, ele tinha, por exemplo, ele era devoto da Virgem Maria, ele acreditava nos 7 sacramentos. Então, o cristianismo anglicano dele era bem peculiar, assim. Praticava a confissão auricular, né? Ele ia confessar com o sacerdote. Mas aborrece o Tolkien, que ele tenha se tornado anglicano. Certamente aborrece bastante. O Tolkien nunca gostou dessa história, né? E aí, junto com o Lewis, eles criam esse grupo dos Inklings, né? Os Inklings são esse grupo de discussões. E aí eles vão lá ler histórias que eles estão escrevendo. É uma prática que eles têm ali na academia. Ler as histórias que eles estão escrevendo uns para os outros. E uma das histórias que o Tolkien começa, uma das histórias primeiras que ele vai publicar é essa daqui, que é o Hobbit, né? O Hobbit vai ser uma das primeiras histórias. Esse daqui, inclusive, que meu amigo Alexandre Azevedo fez a capa. Esses são desenhos do Tolkien, tanto esses aqui da frente quanto aqui de trás. Esse aqui é o Condado, desenhado pelo Tolkien. Maravilhoso, aliás. É muito bonita a estética que ele coloca. Bem estético o jeito que ele desenha, né? Ele não tenta ser... Não é tão realista quanto estético, assim, o jeito dele, mas é maravilhoso. Bem estilo medieval em muitos aspectos. E o Tolkien... Ele começa a ler nesses grupos dos Inklings as histórias que ele vai escrevendo. O Lewis, claro, lê as Crônicas de Nárnia nesse grupo. O Tolkien critica as Crônicas de Nárnia. Ele critica as Crônicas de Nárnia, isso aqui tem que ficar claro no curso, tá? Tolkien é um chavão online, o pessoal pegar e falar assim, o Tolkien é contra a alegoria. Sim, Tolkien é contra a alegoria. Mas o que quer dizer isso? Significa que as obras do Tolkien não têm uma dimensão simbólica? Não significa isso. O que o Tolkien desgosta é exatamente o que o Lewis fez na Crônicas de Nárnia. O Aslan, nas Crônicas de Nárnia, é Jesus Cristo. Ponto. Não existe outra... Aslan é Jesus. Fim de papo. Esse tipo de símbolo, o Tolkien, desagrada o Tolkien. Ele não gosta disso, porque ele não gosta... porque ele acha que o símbolo tem que ter uma vida própria. Ele é subcriação, ele é criado em cima da criação, mas ele não é simplesmente um substituto, um placeholder, assim, um negócio que está lá, um fantoche de um conceito do mundo real. E ele acha até que você fazer um Cristo, criar um Cristo fictício, você vai sempre ficar aquém, então é um problema. Então ele não gosta do tipo de simbologia das Crônicas de Nárnia, então ele não gosta de alegoria. Às vezes ele usa a palavra alegoria de uma maneira positiva, mas ele não gosta dessa alegoria direta, esse símbolo direto. Ele gosta de uma construção simbólica que tem o que ele chama de aplicabilidade. Você pode pegar aquele símbolo e aplicar para várias coisas. Então, o anel, por exemplo, o anel do Senhor dos Anéis, ele é um símbolo do pecado? Com certeza. Ele é um símbolo da corrupção do homem. Ele tem ecos, obviamente, do anel de Giges, da República do Platão. Ele tem ecos da ganância dos homens. Ele significa várias coisas, ele não é uma metáfora de uma coisa. Esse é o problema que o Tolkien tem com o tipo de simbologia alegórica. Mas o Tolkien, ele não é averso à simbologia. Aliás, a obra do Tolkien é 100% simbólica. E não dá, assim como os medievais eram, e não dá para entender de jeito nenhum o que o Tolkien está escrevendo sem entender simbologia. Que nem lá, por exemplo, o Dante Alighieri, a Divina Comédia.
Você vai ler a Divina Comédia, a primeira coisa que aparece lá, o Dante entra numa mata e aparece um lobo, depois um leão, você fala, cara, assim, pra quem não entende simbologia, como o leitor moderno muitas vezes não entende, ele acha inúteis essas cenas. Por que apareceu um lobo, depois um leão, qual que é? Mas é que cada coisa dessa tem um significado. Então o Tolkien, ele é muito afeito à simbologia, mas ele é pouco afeito à alegoria. Isso que a gente tem que ter claro para esse curso todo. Então quando eu falo assim, um anel pode significar isso, esse símbolo não é fechado, mas certamente ele tem aplicabilidade, ou seja, encaixa, certamente encaixa. E nesse sentido que o Tolkien, na carta 116 dele, né, ele fala é muito interessante, ele manda uma carta, 116, ele tem uns amigos que são... Ó. Aliás, nem é 116 aqui. Pois eu acho que essa carta... Mas ele manda essa carta para o padre que é amigo dele, né? E ele falou assim, olha, o Senhor dos Anéis, ele é fundamentalmente uma obra católica. Agora, que é o padre Murray, né? Ele tem esse amigo, o padre Robert Murray, que é jesuíta, amigo dele. Tanto o filho dele é padre, o filho mais velho dele é padre, o John é padre, e o padrasto dele é padre, e alguns dos melhores amigos dele são padres também, né? Como esse padre Murray aí, que também era acadêmico. Mas aqui ele coloca assim, olha, é uma obra fundamentalmente católica, obviamente. Agora, o que ele quer dizer como, obviamente, é uma obra fundamentalmente católica? Quer dizer que o Senhor dos Anéis é um bando de metáforas católicas? Não, não é isso que ele quer dizer. Quer dizer que ele tem uma visão de mundo construída. Tem até o Mackintosh fez aquele livro maravilhoso, The Flame Imperishable, né? Que trata da simbologia, compara a filosofia tomista com a obra do Tolkien, ou seja, tem uma visão de mundo filosófica realista, cristã, sem dúvida, que está nas obras do Tolkien. Em alguns aspectos até neoplatônica, em certo sentido, meio agostiniana, com essas hierarquias celestes e tal. Então tem uma visão simbólica da tradição cristã, tanto histórica, queda de Constantinopla, visivelmente Minas Tirith. A gente vai tratar disso, que a gente vai entrar nas obras específicas, claro, mas visivelmente Minas Tirith tem tudo a ver com Constantinopla, visivelmente o reino de Rohan tem tudo a ver com a Inglaterra, então visivelmente os Haradrim tem a ver com o mundo islâmico. É óbvio, isso é evidente que há um comparativo nesse sentido. Mas nunca é uma alegoria direta, certo? Minas Tirith não é Constantinopla. Minas Tirith é Minas Tirith. Minas Tirith ecoa Constantinopla, mas ecoa Roma, em alguns aspectos. Ecoa a cidade sagrada no geral. Tem uma árvore, então tem algum quê de Jerusalém. Tem algum quê de várias coisas, na verdade. Minas Tirith simboliza a civilização ocidental inteira, de certo modo, né? Então, na verdade, você tem, assim, uma gama, uma multiplicidade de coisas. E quando você fala que, por exemplo, ele cita aqui nas cartas que a Galadriel, ela, em parte, foi inspirada por Nossa Senhora. Isso também é visível, você está lendo a história. Mas a Galadriel, na história, se você olhar, ela se alude à possibilidade da corrupção da Galadriel. Coisa que, na visão do Tolkien, nunca aconteceria com Nossa Senhora. Então, visivelmente, ele faz isso para quê? Também para ficar claro que Galadriel também não é... Galadriel não é a mãe de Cristo. Não é isso. Galadriel é uma elfa, não sei o quê, com toda a história dela, poderosíssima e tal. Então, a simbologia no Tolkien, ela bebe da tradição ocidental tremendamente, com certeza. Bebe da tradição histórica europeia e da tradição cristã. Mas ela existe de uma maneira simbólica. Essa é a birra do Tolkien com o Lewis. Uma das várias birras do Tolkien com o Lewis. O casamento do Lewis é uma birra do Tolkien com o Lewis. O protestantismo é uma birra do Tolkien com o Lewis. E eles são grandes amigos, eles são entre os melhores amigos da vida. Eles são amigos até o falecimento do Lewis. O Tolkien, inclusive, quando o Lewis vai falecer, ele leva o filho dele, que é padre, para ver se o Lewis se converte ao catolicismo no leito de morte. Daí ele deixa o filho lá do lado dele, daí eles ficam conversando sobre literatura. Mas eu tô querendo ver se o Lewis se converte no final da vida. Ele era bem assim, tal, o Tolkien falece, isso é engraçado dele, ele falece numa discussão, isso eu descobri lendo também, demorou um tempo para eu descobrir isso.
a última discussão da vida do Tolkien foi ele falando que a reforma protestante é uma questão linguística. Porque, visivelmente, a reforma protestante acontece nos países de língua germânica, claramente, dos quais ele conhece muito bem, por sinal, porque ele é um estudioso disso. Não tem reforma protestante do mundo oriental. Até porque, se você pegar é muito difícil imaginar isso, porque se você pegar o texto grego do Evangelho, ele segue muito a tradição da patrística. Por exemplo, fala lá que o pão nosso é epiousion. Tipo, o pão, a tradução tradicional disso é super substancial. É muito difícil você fazer as traduções que são feitas no mundo protestante no mundo grego. Não existe protestantismo no mundo grego, praticamente, não existe nada semelhante. No mundo latino também não acontece isso, porque tem toda uma tradição também nos padres latinos e tal. No mundo germânico, você consegue meio que fazer uma tradução da Bíblia e ela não tem essa conexão tão clara na cabeça das pessoas com essa filosofia clássica, não sei o quê. Então, para o Tolkien, o idioma foi o que favoreceu o protestantismo. Por isso que o protestantismo aconteceu na Inglaterra, na Dinamarca, na Suécia, porque você consegue realmente convencer as pessoas de que não tem nada a ver a Bíblia com a tradição que as pessoas estavam discutindo. E, portanto, que ela estava com traduções deturpadas e tal. Para ele, isso só é possível para pessoas que realmente não têm contato com o idioma tradicional. É a forma como ele vê. E ele morre discutindo isso. Ele realmente morre discutindo isso, que se tivesse tido um plano de idioma melhor, de adaptação melhor da teologia cristã para o mundo germânico, não teria acontecido a reforma protestante. Foi a última discussão da vida dele. Mas enfim, aqui a gente, claro, já está pulando algumas etapas. Ele é muito amigo do Lewis, tem lá os Inklings, e aí ele publica o Hobbit. Ele fazia muitos contos para os filhos dele, antes do Hobbit. Em parte, o Hobbit é inspirado por isso. Tem muitas histórias de crianças do Tolkien que são maravilhosas, maravilhosas. Tem as cartas do Papai Noel e o Senhor Boaventura, que são bem pequenininhos. Tem o Roverando e o Mestre Gil de Rhin, que são para um pouco maiores. Aliás, o primeiro livro de literatura que me fez apaixonar pela literatura que eu li na minha vida foi o Mestre Gil de Rhin, que eu li junto com A Volta ao Mundo em 80 Dias, quando eu estava na 6ª série. Mudou a minha vida. O Mestre Gil de Rhin foi a primeira história medieval que eu li. Foi assim, eu era pequeno, 6ª série, tô lá, e aí eu entrei na era vitoriana e na era medieval, assim, de um dia para o outro eu tava amando a era vitoriana e a era medieval. Realmente eu agradeço ao Tolkien eternamente por essa experiência. Então ele tem muitas obras interessantes. O Tom Bombadil também, para uns um pouquinho mais velhos, são os muito pequenininhos. Por exemplo, o Sr. Boaventura e Cartas do Papai Noel, eu trabalho com a minha filha de 2 anos. Ela faz pintura do Sr. Boaventura e tal, minha filha, ela pinta ele, o Mr. Bliss, né? É bem legal. E ficou bonito, ela faz umas pinturas bonitas dele, o sol, tá? Ela gosta desse simbolismo. E ela até interpreta algumas coisas, é muito engraçado. Você pedir para ela começa a interpretar. 2 anos e meio ela faz umas interpretações, assim. Então o Tolkien é um dos melhores caras para educação de crianças, com certeza. E depois, um pouco mais velhos, você tem aí o Tom Bombadil, Roverando e o Mestre Gil de Rhin, né? Até o Árvore e Folha dá também, embora ele seja uma alegoria mais complexa, como nós vamos discutir. E aí vem o Hobbit. O Hobbit já dá para crianças mais velhas e uma das melhores obras de introdução à literatura. E o Hobbit, depois de escrever esse texto para crianças, ele tem de um lado... O Tolkien tem meio que... Ele está entre 2 mundos, certo? De um lado ele tem essa alta poesia, e os elfos são baseados também na altíssima cultura, tipo assim, cultura alta, germânica, inglesa, romana, antiga, não sei o que tal, a mais elevada, que tocou nos pés de Deus, daí vem a inspiração dos elfos. Então ele está ali pensando em Silmarillion, alta poesia, épico de criação na Inglaterra, não sei o que, e de outro lado ele está fazendo história para criança com o boneco lá, o Tom Bombadil. Como que eu vou somar as duas coisas? Bom, aqui você tem o primeiro grande esforço do Tolkien de tornar esses épicos simbólicos acessíveis. Basicamente é isso que é o Hobbit, em certos sentidos. De certo modo, o Hobbit é o que começa a unir essa ponte entre essas histórias para criança, que ele está pensando, que ele está contando para os filhos, e esses poderosos estudos linguísticos, os estudos de um dos maiores linguistas do mundo, de um dos maiores estudiosos de Idade Média do mundo,
de um dos maiores estudiosos da alta poesia medieval. E aí, como que eu vou unir os mundos? Está aqui a mitopoiesis, a criação de mitos em ação, o Hobbit, né? Claro que o Tolkien teve influência também. Desde cedo, contos de fada, obviamente, influenciaram ele, não só o Chesterton, Ética da Terra dos Elfos, mas ele, criança, ele já não gostou do Robert Louis Stevenson, que, aliás, eu gosto bastante, A Ilha do Tesouro. Não gostou do Alice, achou Alice meio perturbador, que é um pouco também, Alice meio maluco também, a obra, sem dúvida nenhuma, pesadíssima. Alice é muito pesado, viu? Para quem entende a simbologia, Alice é muito pesado, não é uma obra... Cara, Alice, como é que eu posso explicar? Alice é mais pesado, muito mais pesado que o filme do Tarantino, para quem entende a simbologia. Você sai... E eu começo a suar se eu ler Alice, assim, dada o quanto é denso, é pesado psicologicamente. Mas então ele acha Alice um pouco ruim. O que apaixona? MacDonald e Andrew Lang. As Andrew Lang estão lançando os livros coloridos dele em português agora. Contos de fada, mitos muito antigos, muito tradicionais, muito bem compilados. Essa visão muito tradicional, folk, mitos, construções que vêm de tempos imemoráveis, é isso que cativa o imaginário dele. Porque, claro, isso é o que encaixa com esses estudos mais elevados que ele tem, e isso desde muito cedo ele já tem essa feição. E o Hobbit bebe de tudo isso. É o primeiro esforço, ele está lá sentado, ele escreve lá, num buraco no chão vivia um Hobbit, e aí vem a história do Hobbit, começa aí a jornada do Bilbo Baggins, do Smaug, o dragão, e aí é um festival, a gente, claro, tem aula só sobre o Hobbit, mas aí é um festival de simbologia medieval e criação de mitos e conhecimento do mundo clássico. Tolkien, obviamente, tem assim, Eneida, Ilíada, Odisseia, quem conhece e lê isso aqui é um prato cheio, assim, a pessoa pega assim, a tradição patrística, Velho Testamento, você começa a ver assim toda a parte, as referências do Tolkien. Tolkien ele é tipo Dante Alighieri, no seguinte sentido. Aliás, é engraçado, o Tolkien é muito associado às vezes a coisas tipo, assim, francamente, que não dão em grande coisa, tipo Harry Potter, assim, que é uma inferioridade absurda, porque a autora do Harry Potter copiou coisas do Tolkien, né, as pessoas associam. Mas, na verdade, um autor muito parecido com o Tolkien, muito mais parecido que Shakespeare ou Charles Dickens, é o Dante. O estilo é muito semelhante. Tem gente que vai falar assim, que absurdo. Absurdo nada. Tolkien é um dos maiores escritores do século XX e o estilo dele é muito parecido com o Dante. Porque é o estilo mais medieval mesmo, do modo como ele constrói a simbologia. O modo como ele combina. Claro, Dante faz uma coisa que Tolkien não faz nunca. Colocar, tipo, o Papa, o cara no meio da história, o Virgílio e tal. Isso Tolkien rejeitaria completamente. Mas o tipo de escadas, né, daquela visão por hierarquias, por arquétipos, por construções, que ele monta meio que um mundo com os níveis, é muito semelhante ao Dante. Isso é que, na verdade, é típico dos medievais e que, na verdade, bebe desse imaginário neoplatônico, né? Que algumas pessoas confundem erroneamente com gnosticismo. Nada a ver, Tolkien é completamente antignóstico, aliás, a obra dele é antignóstica, mas é neoplatônica, sem dúvida, como a Igreja Católica medieval e do Império Romano, em grande parte, é neoplatônico, como Agostinho, em grande parte, era neoplatônico, pô. E ele, obviamente, ele tem contato com essa tradição. Então, ler Tolkien, quem já viu a arte de Lindisfarne, a arte dos livros de Kells, cara, você mergulhar na Idade Média, tudo que você estuda da Idade Média, quem tem um certo conhecimento do Senhor dos Anéis, do Hobbit, vai começar a entender de onde o Tolkien vem, assim. Realmente a Consolação da Filosofia do Boécio influenciou... Bom, esse é um dos melhores livros de todos os tempos. É triste que muita gente não tenha lido. É impensável uma formação clássica sem a Consolação da Filosofia do Boécio. É um dos melhores textos de todos os tempos. Tolkien é muito fã do Boécio. C.S. Lewis é muito fã do Boécio. Eles conhecem demais a visão de mundo do Boécio e está muito aqui. Muito, muito, muito. Beda, obviamente. História eclesial do povo inglês, muito. Guidas foi o cara que contou a queda do Império Romano, né? Que forma a base da figura do rei Arthur, é o Guidas, conta o fim do Império Romano na Inglaterra. São Guidas. Eduardo Confessor. Alfredo Grande. Então, assim, as referências culturais históricas aqui são muitas para eu conseguir. Ao longo do curso eu vou falando de algumas dessas, claro, comparando com elementos das obras, mas, assim, o imaginário da Terra-média, ele tem tudo isso. E querer interpretar o Tolkien sem entender que ele tem tudo isso, fora as línguas que ele está criando, que são meio que ainda uma forma dele mostrar a proeficiência dele nos idiomas antigos. A
quantidade de referências que ele tem dos idiomas antigos, isso aqui é um prato cheio para quem conseguir entender, né? E o Hobbit, claro, ele ainda não chega na maestria do Silmarillion do Senhor dos Anéis, ele é mais simples, mas o fato dele ser mais simples não deixa ele menos genial. E aí, com o Hobbit e, posteriormente, o Senhor dos Anéis, e claro, como ele está fazendo uma ponte, ele está tornando acessível uma cultura extremamente erudita, acessível tanto para adultos quanto para jovens, o Senhor dos Anéis tem um preconceito imenso, né? As pessoas começam a ler o Senhor dos Anéis e os professores da universidade debocham do Senhor dos Anéis. Eles olham aquilo e falam, cara, esse cara é tipo uma piada. Ele realmente, os caras já nem iam com a cara dele, achavam ele reacionário, fazem piada com a cara dele. E daí, enquanto eles fazem piada, ele fica rico, né? Ele estoura, com o Senhor dos Anéis estoura, vende pra todo mundo e ele fica rico. Então é um negócio muito louco, assim, porque ele vira motivo de piada na universidade, ao mesmo tempo ele estoura. O Lewis foi um grande defensor, obviamente, das obras, e vira uma celebridade internacional. Então, assim, é muito estranho para a vida dele, porque ele tá lá muito acostumado em se esforçar para atender os mentorandos, em se esforçar pela vida católica da família dele, cuidar dos filhos, contar histórias para eles, atender os alunos, estudar línguas antigas. De repente ele vira uma celebridade, aquilo para ele é muito, muito fora assim, do que ele esperava, né? Ele começa a chegar esses hippies, na época os hippies leem O Senhor dos Anéis e adoram, né? Tipo, o Tolkien era um cara tradicionalista ao extremo, a visão política dele era meio distributista, monarquista, ele fala que ele queria abolir o Estado, ou ele queria uma anarquia filosófica, uma monarquia não constitucional, tipo assim, ele é um reacionário extremo, assim, que gostava dos regimes antigos, e ele tem uma coisa meio pró-natureza, sem dúvida, meio de crítica à Revolução Industrial, porque ele é extremamente conservacionista, a visão dele, ele é bem pró-preservar a natureza, isso é visível, mas ele entendia isso como uma coisa conservadora. Só que daí os hippies pegaram essa coisa do pró-natureza dele e fizeram a interpretação hippie. E daí ele se revoltava com isso, porque ele abria a porta de casa e chegavam uns hippies americanos, assim, que eram fãs dele. E aí imagina ele, assim, o cara... Ele achava aquilo um negócio, ele fala, cara, eu não sei o que esses americanos leem, o que eles acham que é o meu... O que eles acham que eu escrevo, assim, né? É muito engraçado, você vê nas correspondências, tanto ele é um cara muito realista, assim, muito pragmático também. Por exemplo, ele escreve para o Michael, filho dele, e fala, filho, todo casamento é um erro num certo sentido, certo? Você não vai... você vai ter um monte de dificuldade no casamento e tal. Onde você vai encontrar... O casamento é um sacrifício, você sacrifica pelo outro, é divino, mas é um sacrifício, é uma cruz, e você vai encontrar realmente a paz no diviníssimo sacramento. Então, assim, ele é zero romântico, assim, o Tolkien no sentido de romantismo e achar não sei o quê. Então ele não tem essas ilusões sentimentais. E ele se choca com esses fãs do hippies, com a mídia em cima dele, ele acha tudo isso, dá um desgosto nele. Tanto que ele pega esse final da vida, quando o Senhor dos Anéis começa a fazer esforço, ele já está mais velho, e daí ele já está mais se aposentando, ele vai viajar com a esposa, vai pra praia, que pra ele também é estranha essa sensação de ir pro litoral, ele vai pro litoral com a esposa para poder caminhar na praia com a esposa, faz uma viagem, faz uma peregrinação, ele gosta muito dos franciscanos, e daí ele faz uma peregrinação para Assis, e vai lá ver a Itália e tal, e gosta muito de visitar a Itália, ele viajava pouco, teve uma viagem para os Alpes que impactou ele na juventude, ele gostava dessa cultura suíça tradicional, ele achou isso, impacta até as jornadas nas montanhas, tem muito isso no Senhor dos Anéis, e ele faz essa peregrinação para Assis, ele vai lá visitar os lugares religiosos na Itália, tal, vai lá ficar na praia com a esposa falece, ele volta para a faculdade, ele falece lá na faculdade. É bonita a história do final da vida dele, eles leem, depois ele tem essa discussão que eu falei, né, sobre o protestantismo, e ele falece, e tem um trecho do Folha de Migalha, do Leaf by Nigel, que é autobiográfico, que o Nigel ele morre, e ele chega no purgatório, passa pelo purgatório e encontra a árvore da vida eterna. Essa árvore da vida eterna, você vê ela, de certo modo, no Senhor dos Anéis, prefigurada várias vezes. E o Tolkien fala como se fosse a obra dele, ele pintando cada folha para tentar vislumbrar um pouco da árvore da vida eterna. E quando o Nigel ele olha para a árvore, ele abre os braços e fala, nossa, it's a gift, é um presente, é um dom, né? E aí eles leram isso no funeral do Tolkien. Quando o Tolkien falece, eles leem no funeral dele a passagem que o Nigel encontra a árvore da vida eterna, né? Que ele abre os braços
e agradece o presente que é a vida eterna. É muito bonita essa história. Claro, o Christopher Tolkien, filho dele, vai compilar as obras dele, vai lançar o Silmarillion, vai lançar várias obras que o Tolkien não lançou durante a vida. Ele basicamente lançou o Hobbit e o Senhor dos Anéis assim, durante a vida, e o filho vai lançar um monte de coisa. Porque o pai escrevia muito e deixava lá nos arquivos e ia preparando e não sei o quê. Nunca conseguia terminar os negócios. Ele tem um pouco essa característica. Porque ele queria fazer a perfeição, claro. Se não conseguir terminar dele não era falta de conseguir concluir as coisas, tanto quanto buscar uma perfeição divina refletida da maneira mais fiel possível. E esse criador de mitos, né, o Tolkien, fica como esse grande criador de mitos, o imaginário todo o imaginário da cultura popular do século XX passa pelo Tolkien. Tolkien é o grande artífice de mitos, assim, do século XX, sem dúvida nenhuma. É só você olhar a quantidade de obras, sei lá, cara, dos jogos de tabuleiro de mesa, aos jogos de videogame, às músicas, tudo bebeu do Tolkien, tudo. É um negócio que chega a ser... todas as séries de sucesso beberam do Tolkien. Então ele realmente foi o grande construtor de mitos, ele foi o grande cara que trouxe uma inspiração para o século XX, que é um século que carece de mitos, né? De uma maneira tremenda, de certo modo, é o século mais desprovido de estrutura simbólica e mitológica da história do Ocidente. E o Tolkien foi o grande cara que trouxe uma luz, em meio a essa escuridão simbólica, trouxe isso. Ele, preocupadíssimo com a barbárie da bomba atômica, de Stalin, de Hitler, de todos esses bárbaros. Para eles eram todos bárbaros, assim, eram inimigos da civilização, assim, caras que estavam acabando com tudo, não gostava dessa coisa hippie, não gostava de Hitler, não gostava de Stalin, não gostava de nada dessas coisas. Ele falava, eu sou um hobbit, certo? Eu sou que nem um hobbit em tudo menos tamanho. Ele gostava da vida simples, da tradição, da cultura, do amor à natureza, do amor ao próximo, da interação entre as pessoas, de laços mais fraternos entre as pessoas. Não era racista, ter essa discussão, né? Absurdo um cara que condenou o racismo, que condenou Hitler, que detestava o tratamento que veio da África do Sul, que condenava o jeito como a África do Sul tratava os negros na África do Sul. Absurdo quererem ler racismo na obra do Tolkien, absurdo ao extremo. Nada na vida dele indica esse tipo de coisa. Claro, ele tem um viés de entender a proeminência da cultura europeia, mas isso não tem nenhum contexto racial na cabeça do Tolkien. Aliás, ele achava... Nossa, uma das maiores raivas da vida do Tolkien era... Ele tratava Hitler com termos tipo esse imbecil, não sei o que e tal, e ele odiava o fato do Hitler ter pego o contexto de ariano, que é uma palavra usada em estudos tradicionais e todo estudo de cultura nórdica e tal, e ter corrompido esse conceito. Então, para o Tolkien, o Hitler foi o cara que corrompeu estudos tradicionais importantíssimos de origem da cultura nórdica, cultura alemã e tal. Para ele é o cara que é um bárbaro que fez isso, né? Então ele achava tudo isso muito barbárico e achava que tinha que ter um retorno a uma cultura mais tradicional. Ele sofreu muito com a mudança da missa do latim para a língua vernacular, demais. A tecnologia nova ele era muito desconfiado, ele achava que às vezes era um modo do homem fugir da realidade ou querer manipulá-la. Tanto que às vezes ele pegava um aparelho novo, um gravador, um aparelho novo tecnológico, ele falava orações em latim para exorcizar o aparelho, para tirar os demônios de dentro do aparelho. Então ele tem um pouco dessa atitude, é bem engraçada, assim. O pessoal conta isso. A primeira vez que ele pegou o gravador, ele falou orações em latim para sair os demônios de dentro, assim, né? Então ele tem bastante essa visão. E, claro, um amante da literatura, um amante da língua. Infelizmente, o filme que fizeram da vida do Tolkien praticamente só mostrou o Tolkien amante da língua. Vários aspectos que a gente está comentando aqui não foram abordados, não foram colocados, que é uma pena tremenda, né? Mas, então ficou um Tolkien muito linguista, acadêmico, excêntrico, e não esse Tolkien encantador, que é linguista, sem dúvida, que é um apaixonado pelo idioma, sem dúvida, que vê o idioma como uma estrutura para representar simbolicamente a realidade e o mundo, portanto, como uma coisa que tem o seu elemento quase de sagrado mesmo, o idioma. Mas o Tolkien tem todas essas faces. Pai de família, católico, pessoa fraterna,
pessoa de bom humor, muitas vezes, se vestia de anão, às vezes, para zoar. O pessoal debochado dos Seus Anéis, ele se vestia, botava roupa de anão e saía gritando com machado. Ele fazia umas coisas meio assim para zoar. As pessoas tinham um ótimo humor, e várias vezes fosse meio rabugento. Visivelmente ele era meio rabugento, ele tinha esse temperamento mais rabugento, assim, reclamava das coisas e tal. Isso é bem o Tolkien, assim, o jeitão dele. Apaixonado pela esposa, né? Foi enterrado na mesma tumba da esposa. Escreveu Lúthien na tumba da esposa, que é o personagem que foi inspirado nela, a mulher linda, aliás, do mito do Tolkien, considerado um dos mais elevados, é Beren e Lúthien, e depois escreveu ele como Beren e foi enterrado na mesma tumba da esposa, né? Linda a história. Então, um homem tremendamente apaixonado pelos filhos e pela esposa, que em grande parte morreu para servir a Deus e a eles, né? Então, poder contribuir um pouco com as pessoas também, com os estudos dele. É isso, gente, para a vida do Tolkien. Nós vamos entrar depois... Alguns outros aspectos da vida dele, claro, ainda vão aparecer mais, mas nós vamos entrar com mais detalhes na medida em que nós formos analisando as obras. E aí, como sugestão de leitura, leiam, acho que para começar, Joseph Pearce, Tolkien An Introduction, Tolkien A Celebration, também foi compilado pelo Pearce, a biografia do Humphrey Carpenter, que é sempre o começo, todo mundo começa por ela, e as cartas, né? E aí, quem quiser um estudo mais avançado, procurem a cronologia. É isso. Chesterton, Lewis e Tolkien foram os maiores oponentes das ideias de Nietzsche, Bernard Shaw, H.G. Wells e todos os autores que declararam a guerra silenciosa para manipular a imagem, distorcer conceitos, criticar o cristianismo e desordenar o imaginário ocidental. Essa guerra cultural começou há mais de 100 anos e está muito longe de acabar. As tentativas de corromper a linguagem estão cada vez mais ofensivas. A cultura que forma a imaginação de nossos amigos e familiares está contaminada. Gerações inteiras têm sido bombardeadas por ideologias e práticas revolucionárias, seja dentro da escola, do trabalho ou nas horas de lazer. Para contar as origens dessa guerra silenciosa, a Brasil Paralelo reuniu uma tropa de pesquisadores, roteiristas e especialistas e foi para o campo de batalha munida do desejo de produzir o primeiro documentário brasileiro sobre 3 grandes heróis que são a resistência na guerra cultural. O resultado é o mais novo original BP, Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien, que estreia dia 25 de agosto com exclusividade na Brasil Paralelo. Um documentário imperdível dividido em 3 capítulos e narrado por esta voz que vos fala. Mais de 30 entrevistados se aprofundando na vida e na obra desses autores e suas grandes histórias que venceram as batalhas contra o tempo. Clique no link, cadastre-se para o evento de lançamento e receba todas as informações de Guerra do Imaginário. Seu e-mail é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos e também para que você receba as instruções sobre como assistir ao novo original BP. E lembre-se, um mago nunca chega atrasado, ele chega exatamente na hora em que o evento começa. Muito obrigado e até breve.